Então, agora sim a gente pode começar a aula feliz. Então, voltando, né? Nós temos a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. Vamos recapitular aqui. Segunda lei de Newton diz sobre a resultante de todas as forças. Tá? Só que ela não nos ensina a calcular o valor de uma força específica. Nós vamos tratar dessas forças específicas a nível macroscópico. E a nível macroscópico, para os interesses da mecânica clássica, eu vou dividir as forças em dois grupos. Força de campo e força de contato. Tudo bem? O que eu vou entender como força de campo? E aí a nomenclatura, ela pode ser empregada da matemática ou a gente dizer que a matemática emprega essa nomenclatura da física. Força de campo são aquelas forças fruto da interação entre dois corpos, mas que esses corpos estão à distância. Esses corpos não estão em contato. Tudo bem? Qual que é o grande quê da natureza? Hoje, é a gente descobrir por que se dá essa interação. Então, o que eu vou passar a descrever para vocês agora é como ocorre a interação. O porquê da interação, não. Tudo bem? Então, vamos começar falando das forças de campos. Então, só recapitulando o que eu vou fazer na próxima meia hora. Tá? Na próxima meia hora, eu vou apresentar os tipos de força para vocês, tipos de forças que nós iremos trabalhar, porque esses tipos de forças irão compor as forças que nós vamos analisar para juntar e dizer que a força é resultante atuando em um sistema. Tá bom? Então, a primeira força de campo, primeiro, o que é uma força de campo? Como qualquer força, ela é fruto da interação entre dois corpos. Então, ela é a interação, a gente chama ela de interação à distância. Vocês que sabem mais português que eu acredito que tenham uma crase. Então, tá aqui. Então, forças de campo são forças de interação à distância. Os corpos não precisam estar em contato. E aí a questão que surge é a seguinte, cara, tá bom, mas como é que um corpo percebe a presença de outro para poder aplicar essa força? Como é que um corpo percebe? Isso nós não vamos discutir. Nós vamos discutir, óbvio que eu vou colocar alguns problemas para vocês pensarem, mas nós vamos discutir partindo da seguinte ideia, olha, o efeito existe e uma vez que ele existe eu vou tentar entendê-lo, como ele funciona, tá bom? A primeira força de campo existente que a gente vai estudar é a força gravitacional. Que a gente vai estudar é muito forte, né? Que a gente vai descrever. Força gravitacional. Tá? O que é a força gravitacional? Bom, como eu já disse, Lucas, é uma força de campo. Então, ela é a interação entre dois corpos, só que ela é a interação à distância. Mas a interação entre quais dois tipos de corpo? Que propriedade que esses dois tipos de esses corpos precisam ter para que eles consigam interagir de modo gravitacional? Massa. Teoricamente, de conteúdo teórico, a massa não é a mesma massa que aparece na segunda lei de Newton. A massa que aparece na segunda lei de Newton é uma resistência que o corpo oferece à aceleração. Tanto que aquela massa a gente chama de massa inercial. A massa que vai aparecer aqui é uma massa que se permite ser detectada por outro corpo que tem essa mesma propriedade. Que é o que a gente chama de massa gravitacional. Tudo bem? Então, a força gravitacional, ela é fruto da interação entre massas. Só que essa massa é a massa gravitacional. Para nossa sorte, eu vou passar um minuto. Deixa eu escrever aqui bonitinho. Para nossa sorte, meus amiguinhos, o que acontece? Ela é uma interação entre massas, mas para nossa sorte, ainda não existiu nenhum experimento que detectou alguma diferença que consiga ser medida entre a massa inercial e a massa gravitacional. Então, conceitualmente, elas não são a mesma coisa, mas para fins práticos, elas são calculadas da mesma forma. Tudo bem? Outra característica da força gravitacional é um detalhe sensacional.
ela é sempre atrativa. Então, o que significa isso? Isso que significa não? Qual a consequência disso? O que significa que duas massas gravitacionais, uma sempre vai atrair a outra. Tá certo? Qual a consequência disso? Que só existe um tipo de massa. Parece estranho eu falar só existe um tipo de massa, mas a coisa fica mais clara quando eu falar na força elétrica. A força elétrica também é interação de campo entre dois objetos que possuem determinada propriedade. Qual propriedade os objetos precisam ter? Essa propriedade é chamada de carga elétrica. De acordo? Só que a força elétrica pode ser tanto atrativa como repulsiva, então ela se manifesta de duas formas. Isso é indicativo que existem dois tipos de carga elétrica. E aí nós vamos dar um nome para esses dois tipos de carga elétrica. Dois nomes diferentes. Poderia ser norte e sul, mas a gente opta por dar o nome positivo e negativo. Tudo bem? Percebe que como a interação gravitacional é sempre atrativa, eu não preciso disso? Então, assim, fica até meio sem contexto falar de massa negativa. Porque essa força é sempre atrativa. Tudo bem? Ah, tá bom, mas então como que é essa força? Bom, então eu vou ensinar vocês a calcular essa força. Ó, vamos imaginar o seguinte. Primeiro, toda vez que eu for desenhar alguma força, eu preciso lembrar da primeira lei de Newton. E a primeira lei de Newton pressupõe o quê? Um referencial inercial. Então eu vou ter que desenhar aqui o meu referencial inercial. Certo? Então tá aqui o meu referencial inercial, eixo X, eixo Y, eixo Z. Certo? Essas duas massas irão interagir de alguma forma. Quando eu desenho aquele referencial inercial, eu estou desenhando o referencial da seguinte forma. Eu estou considerando, Lucas, que esse referencial é muito grande comparado às dimensões das massas que estão interagindo. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso localizar essas massas com um vetor. Tudo bem? Tudo bem? Então, peguei um referencial inercial grande o suficiente para eu... tamanho suficiente para eu enxergar as massas como pontos. Tá ok? Então, aqui eu vou ter... deixa eu colocar ela mais para cima. Aqui eu vou ter uma massa M'. Aqui eu vou ter uma massa M'. De acordo? Estamos juntos, né? Aqui nós estamos juntos. Certo? O que mais que eu sei da força gravitacional? Eu sei o seguinte, olha, é um fato sensacional. Ela é atrativa. Quer dizer que ela vai tender a atrair uma vai tender a ser atraída pela outra. Qual que você quer desenhar? Eu vou desenhar as forças em uma das massas só. Qual que você quer, Matheus? Na massa M? Na massa M. Nossa, obrigado, Matheus. Ele quer na massa M. Então vamos desenhar a força recebida por M'. A força recebida por M' se deve à existência da massa M'. Essa força gravitacional, a primeira coisa que importa, cara, ela é ao longo da linha que une as duas massas. Isso recebe um nome, alguém sabe o nome? Força que é ao longo da linha que une as duas massas? Radial. Tudo bem? Por que radial? Porque se eu colocar o sistema de referência em cima disso daqui, ela vai estar ao longo de uma linha que liga até a origem. Tudo bem? Se eu colocar o meu sistema de referência em cima da massa M'. Tá ok? Então, primeira coisa, a força gravitacional é radial. Outra coisa, a gente já sabe, ela é atrativa. Então, eu vou desenhar a força que M' faz em M' aqui assim. Certo? Aqui está a força gravitacional. Essa é a força que M' faz em M'. Outra coisa muito importante é que essa força cai com o inverso do quadrado da distância. Tá bom? A hora que eu falar da força elétrica, é muito interessante a maneira com a qual o Newton descobriu que essa força cai com o inverso do quadrado da distância. E eu vou mostrar... Cara, isso é sensacional. Eu vou fazer isso aqui agora. Vai dar uma conta muito grande, mas eu acho que vale a pena para a gente discutir.
Já vai ter aula nas quintas mesmo, pelo menos vocês aprendem alguma coisa. Ou não também. Também se não aprender nada, pelo menos serve para mim, eu aprendo mais. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Essa força cai com o inverso do quadrado da distância. Show de bola? Tudo bem? Vou contar um pouquinho de história da física. Vou fazer uma matemática violenta para contar um pouquinho de história da física para vocês. Tá bom? Força que cai com o inverso do quadrado da distância. Show de bola, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Ela é radial e cai com o inverso do quadrado da distância. Portanto, se eu sei tudo isso, eu sei que o módulo da força gravitacional, essas coisas aqui, ó, que eu estou colocando, são todas experimentais, tá bom? Todas experimentais. Então, ela é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Aqui mais? O que mais vocês acham? Que ela é diretamente proporcional? As massas. Certo? Quanto maior a massa, maior a interação entre elas. Então, ela é proporcional tanto à massa emão quanto à massa emin. E aqui acontece um negócio interessante. Se eu tenho uma força e ela é proporcional a essas três coisas, para eu transformar essa proporcionalidade numa igualdade, necessita-se aparecer uma constante. Se ela é proporcional, quer dizer que existe uma constante de proporcionalidade. E aí eu posso escrever, ó, tudo isso acarreta que eu posso escrever o módulo da força gravitacional da seguinte forma. Emão vezes eminho dividido pelo quadrado da distância. Ok? E também, então deve aparecer ali uma constante. Agora a questão, Matheus, quanto vale essa constante? Quanto você quiser. Sabe por quê? Porque, assim, quanto você gostaria para simplificar a sua vida que fosse a constante? 2? Ainda bem que você raciocinou rápido. Pi. Pi. Não, 1. Tá? Se você escolher 1, olha que interessante. Como é que você vai medir a força? Porque assim, para você definir a constante, tem que definir de que maneira que você vai medir essa força. Tá certo? Uma maneira de medir essa força seria, é óbvio, você precisa não ter interação com mais nada. Você coloca as duas massas e coloca tipo de uma mola entre elas. Tudo bem? E aí você vê o quanto que a mola pressiona. Essa mola seria um dinamômetro. Tá certo? Você sabe que a força é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional à distância. Você concorda que a hora que você faz isso, ó, escolhi uma massa de quanto? Escolhe uma massa aí, vai. 2 kg. E aqui? Coloca igual, de 2 kg. Que distância que você quer colocar elas? 1 metro de distância. Aí você viu, aí a mola comprimiu, aí você escolhe a marcação. Quanto você quer que valha essa força? Quanto que você quer que valha? Não, ó, olha o que você escolheu. Você escolheu colocar uma massa de 2 kg próxima a uma outra massa de 2 kg. Lembra, você está graduando a sua balança gravitacional. Você que está graduando. E você escolheu colocar elas a uma distância de 1 metro. Certo? E aí você viu que estabeleceu o equilíbrio. Então, naquele ponto, quanto você quer que seja a força gravitacional? É escolha mesmo. Quanto você quer que seja? 10. Você tem essa liberdade porque você está graduando ela assim. Certo? Coloca 12 para ficar melhor. Mas pode ser 10. Porque assim, ó, você escolheu que a força é 12. Mas olha só, se você escolheu que o módulo da força é 12, 12 tem que ser igual massa, 2 kg, vezes 2 kg, dividido por quanto? Por 1 metro quadrado. Tá batendo? O 12? Não tá, né? Porque aqui tá dando quanto? Do lado de cá? 4.
E do lado de cá? 12. Então, para bater, quanto é que você tem que pôr multiplicando lá de cá? 3. Então, você escolheu, certo? Entendido? Só que aí vem um problema. Aí vem um problema. Qual a unidade dessa constante? Porque você escolheu essa força como 12. Só que em momento nenhum eu falei que essa força é 12 newtons. Porque você tem liberdade de escolher o valor. A partir do momento que você escolhe o valor, você não tem mais a liberdade de escolher a unidade. Então, como foi o Mateus, então eu vou dizer que o Mateus escolheu unidade de força de 12 Mateus. Tudo bem? Se a sua unidade de força é 12 Mateus, então qual é a unidade dessa constante? Aqui tem que dar Mateus. Então a constante tem que ser Mateus vezes metro quadrado, para cancelar esse, dividido por quilograma quadrado. Tudo bem? Então você percebeu, eu quero que vocês percebam isso, que o valor da constante é o valor que você quiser. Só que o valor que você escolher para a constante está te obrigando a definir a unidade de força. Ou a unidade de massa. Eu poderia trocar a unidade de massa também. Tudo bem? No nosso caso, como nós vamos tratar no sistema internacional de unidades, em que força é Newton, massa é quilograma e distância é metros, nós vamos utilizar essa constante aqui, G, aproximadamente igual 6,67 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Tamo junto? Consoles? Show de bola? Certo, Lucas? Fácil? Até aí? Até que fácil? Tudo bem? Gente, eu quero que vocês tenham claros que normalmente nos livros assim, a constante é tal. Que assim, a escolha da constante, e a escolha mesmo. A escolha das constantes define a escolha do teu sistema de unidades. Tudo bem? Ok? Bom, então nós sabemos que a força é dada, tem esse módulo, que ela é radial. Agora, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever isso da seguinte forma, olha só. Eu vou interpretar da seguinte forma, que é uma questão de interpretação. Quem está sentindo a força é a massa M. A M grande. Então eu vou interpretar assim, ó. A massa M, quando colocada aqui nessa posição, que eu vou chamar de R', a massa M, quando colocada naquela posição, ela perturba o espaço de alguma forma. Tá bom? Ela altera o espaço. É análogo à hora que eu acendo a luz. A luz está apagada, você não está enxergando nada, porém a TV continua aqui, o ar-condicionado continua aqui, mas você não consegue detectar a presença dessas coisas. Quando eu acendo a luz, há uma perturbação no espaço que permite que seus olhos se interajam com essas coisas e consigam ver. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa. A existência dessa massa M perturba o espaço. Quem é que consegue perceber essa perturbação no espaço? A massa M. Quem é capaz de perceber essa? Vamos tentar o nome perturbação gravitacional. A massa M causa uma perturbação gravitacional no espaço que só é percebida pela massa M. Mas como que a massa M percebe essa perturbação? Ela não tem olho. Ela percebe sentindo a ação de uma força. Ela, opa, estou sentindo uma força, deve ter alguma massa por aqui. Tudo bem? Ok? Essa perturbação causada pela massa M, eu dou um nome. Campo gravitacional criado por M. Tá? O que quer dizer? O que quer dizer isso? Que ela cria um campo, que ela distorceu o espaço. A ideia de campo é essa, que ele distorce o espaço e cada ponto no espaço vai agir de uma forma. Tudo bem? E aí a massa M percebe essa perturbação e ela está localizada num vetor R. Tá bom? Eu posso até entender o seguinte, ó. A massa M é uma fonte de campo gravitacional.
A Massemão sente o campo gravitacional criado por Eminho. Tá bom? Alguém me dá, por favor, a direção e sentido da força gravitacional? A força gravitacional sentida por Emão, é ela que nós estamos analisando. Ela está ao longo... R menos R', né? Vamos ver aqui. Que vetor que é esse? Não, eu nem desenhei ainda, né? Se eu desenhar ele para cá, ele é R menos R'. Tá bom, vou desenhar esse. Tá? Primeiro vamos falar que vetor que é aquele. É um vetor laranja. Primeira coisa. O que o vetor laranja faz? Ele localiza a carga que sente a força, partindo da carga que produz o campo. Vamos entender dessa forma. Tudo bem? Por isso que eu estou colocando... Consegue enxergar que esse é o vetor... Esse vetor aqui é o vetor... Esse é o vetor R menos R'. Esse que eu desenhei. Consegue enxergar isso? Esse é o vetor R menos R'. Tá? Por que eu optei pelo vetor R menos R' ao invés do vetor R' menos R? Eu optei por esse vetor porque ele é o vetor que localiza a massa que está recebendo a ação da força. Tudo bem? Então vamos combinar assim, ó. Vetores que localizar a geração, que gera massa fonte, eu vou indexar com a linha. Tudo bem? Então eu posso dizer o seguinte, olha só. Veja se vocês concordam comigo. Eu vou juntar tudo isso e escrever uma expressão matemática para a força gravitacional. Ó, eu vou escrever da seguinte forma. A força gravitacional é G Emão Eminho dividido pelo quadrado da distância. Vamos tomar cuidado aqui. Dividido. Qual é a distância? A distância é o módulo desse vetor laranja. Show de bola? Então a distância é módulo de R menos R' ao quadrado. Tudo bem até aí? Lucas, você que já fez a prova de Física 2, você está certo que se você apresentar um negócio desse, quanto que é a nota? Do jeito que está ali? 0. Do lado de cá, o que eu tenho? Que é um vetor. E do lado de lá? Um número. Porque aqui eu só dei o módulo. Certo? Aqui eu só dei o módulo da força. Agora eu preciso colocar a direção e sentido. Qual é a direção dele? É a direção do vetor R menos R'. Cara, como é que eu escrevo isso? Eu vou ter que fazer o seguinte. Não é a direção do vetor R menos R'. É a direção oposta ao vetor R menos R'. Porque, tá vendo? O vetor R menos R' aponta para M. Só que a força está apontando para onde? No sentido oposto. Então, ninguém vai ficar assustado de saber que eu já tenho que colocar um vetor menos aqui. E aí, na tentativa, na situação de desespero, eu coloco R menos R'. Presta atenção que aquilo foi uma situação de desespero que me faz cometer um erro. Por que isso aqui me faz cometer um erro? Primeiro porque, se eu considero isso, dimensionalmente já vai dar bosta. Porque, olha só, aqui, qual a unidade que dá isso aqui? Newton. Qual a unidade disso? Metro. Então, dimensionalmente já deu errado. E tem um outro detalhe. Aqui, se eu for tentar só ler, sou matemático agora, não sou mais físico. Fisicamente falando, para não cometer erros físicos. Não, matematicamente falando. Tem um vetor, show, que está na direção oposta ao vetor R menos R'. Está de acordo com o que está ali? Com o desenho? Sim. Só que qual é o problema? Que o módulo do vetor do jeito que está aqui é o módulo disso
vezes o módulo disso. E não é verdade. Quanto é que tem que dar o módulo do vetor força gravitacional? Só isso aqui. Para que isso daqui seja uma igualdade, pelo menos numérica, o módulo disso tem que ser quanto? 1. Sabe como que eu torno o módulo daquilo ali 1? É o vetor unitário. Como é que eu obtenho o vetor unitário? Pego esse vetor e divido pelo quem? Eu divido pelo módulo dele. Então eu divido pelo módulo de R menos R', que quando multiplicar aqui, vai ficar o cubo. Certo? Então eu tenho a impressão que essa força cai com o cubo da distância. Só que essa força cai com o quadrado da distância. Tudo bem? Matheus, só uma curiosidade, você está olhando o teu caderno a todo momento, você está conferindo se já tem isso aí ou não? Não, não tem. Não tem. Eu que tive a ideia agora, eu nem ia fazer, que agora que eu que já tive uma ideia, Matheus, sabe por quê? Porque eu estou prevendo que você vai reprovar em eletromag. Então, já estou tentando ajudar. Estou brincando, Matheus. Não estou prevendo, não. Então, eu vou assim que eu já quero fazer o link com o eletromag. Tá bom? Isso aqui nós vamos usar muito eletromag. Perceberam a maneira com a qual construir? Tudo bem? Só que aqui tem um pequeno problema, Matheus. Aqui eu construí a força gravitacional devida à ação de uma massa pontual. Eu considerei que apenas essa massa pontual está interagindo com essa daqui. E se eu tivesse 2 ou 3 massas pontuais? Como é que seria a força gravitacional sobre a massa irmão? Então, mas é mais um resultado que ele é experimental. Isso é uma maravilha, que a força gravitacional, que é a primeira força de campo que nós estamos estudando, ela satisfaz o princípio da superposição. O que significa o fato dela satisfazer o princípio da superposição? Que a ação conjunta não precisa ser contabilizada. Para eu obter a ação conjunta, basta eu fazer a ação individual e depois somar. Então, o princípio da superposição diz isso. Olha, o resultado da ação conjunta de forças é igual à soma das ações individuais. Portanto, eu vou até escrever aqui assim, ó. Para N massas, aqui eu não estou sendo, para quem está acompanhando no caderno, vocês vão perceber que eu não estou sendo preciso, porque eu estou mais falando do que escrevendo, tá? Para N massas fontes, então o que eu estou imaginando? Que tem um monte de massinha pequenininha, ou massinha, nem estou falando que é pequenininha, mas tem um monte de massinha, cada uma indexada por um vetor R' diferente. E eu quero ver a ação que todas essas massinhas juntas aplicam na massona emão. Tá certo? Então, como é que vai ficar essa força? Ó, se fosse lá em eletromag, eu ia construir com mais vagareza, mas aqui ela vai ficar a soma de todas as forças, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ter o menos G, o MI, que é a massa-fonte, certo? Já você vai entender porque que eu coloquei I, vezes emão, exato, dividido pelo módulo R. Quem é R? R é o vetor que localiza a massa que está recebendo a força. De acordo? Menos R com índice I' ao cubo. De acordo? Na direção de R menos R com índice I'. Tudo bem? Aí você vai falar, não, professor, mas aí você está desenhando a força que uma única massa-fonte, localizada pelo vetor R com índice I', aplica. Mas é porque agora eu quero colocar, então eu vou somar a ação de todas elas. Isso é o princípio da superposição.
Tudo bem? Então, olha só que informações nós temos da força gravitacional. Olha, peraí, gente. Peraí, dá para eu melhorar um pouquinho? Dá para eu melhorar um pouquinho, meu amigo Matheus? Dá para eu melhorar um pouquinho? Nossa, dá para eu melhorar um pouquinho? Eu posso... O que está constante, eu posso tirar do somatório, né? O que está constante, eu posso tirar do somatório. Eu vou até colocar aqui assim, ó, que não é tão necessário, mas eu vou colocar, ó. Eu posso colocar assim, ó. O que você está rindo, Vitor? Além de você tirar da base, vai botar em cima. Exato. Está parecendo a turminha da engenharia elétrica, hein? A turminha da engenharia elétrica, tá que tá. Vamos lá. Eu vou colocar o M fora do somatório. Eu vou fatorar o M. Ah, professor, por que você não fatora o G? Porque eu sou o professor e eu não quero. Eu que mando nessa porra. Então eu vou escrever da seguinte forma, ó. F gravitacional é igual a emão, olha que legal, vezes somatório, vou escrever isso aqui até de uma outra forma, com I variando de 1 até N. Quem que tem aqui? G, M com índice I, R menos RI, pelo módulo de R menos RI ao cubo. Tá, fechou. Porque ali, dentro do somatório, eu tenho um trecho que é o trecho que indica que a força cai com o inverso quadrado da distância. Tá certo? Essa parte que eu separei aqui, Vitor, é para indicar isso, ó. Ela é uma força que cai com o inverso quadrado da distância e eu vou mostrar duas consequências dela cair com o inverso quadrado da distância já. E o mais legal, Matheus, faltou menos, mas é só para ver se vocês estão prestando atenção. Perfeito. Faltou menos, e esse menos é porque a força é atrativa, né? O menos é porque a força é atrativa. E da interpretação que eu dei para o vetor R. E para o vetor R menos R'. Lembra, vetor R menos R' localiza a massa que está recebendo a força partindo da carga que está aplicando a força. Tamo junto? Show de bola? Firme e forte, igual prego na gelatina? O que está mais ou menos? Tudo certo? Tudo bem? Ô, Lucas, isso daqui, eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome para isso aqui. Sabe por quê? Aquela parte que está ali, percebe que ela independe da existência da massa que está recebendo a força? Se eu for trazer a analogia para o que eu estava aqui agora, é como a existência dessas carteiras, da TV e do ar-condicionado. Eles existem independente de eu estar vendo ou não. O fato de eu conseguir vê-los não garante a existência deles. O fato de eu conseguir vê-los garante que eu tenho uma propriedade que me permite interagir de maneira a enxergá-los. Então, nota que esse termo aqui, ele vai existir sempre, independente da existência da massa mão. Então, esse termo aqui eu vou dizer que ele é o campo gravitacional criado pela existência das massas eminhos, das massas fontes. Por isso que eu já joguei o G lá dentro, a constante. Então eu vou entender que essas massas eminhos, elas perturbam o espaço. Essa perturbação no espaço, eu vou chamar de campo gravitacional e vou simbolizar por esse magnífico G. Só que ali eu estou simbolizando errado, porque esse aqui é um vetor. Ok? Porque esse aqui é um vetor. E nota que esse vetor, quem é que é capaz de perceber a existência desse G? A maçona. E ela vai perceber a existência dependendo da posição que ela for colocada. Tudo bem? Ah, professor, mas e esses R'? Esses R' são fixos. Esses R', que aliás eu nem coloquei aqui, esses R', eles estão localizando as massas fontes, as massas criadoras, as massas geradoras do campo. Então eu posso dizer que o campo gravitacional, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Vou dizer que o campo gravitacional
Cara, show de bola. Nossa, cara, gostei do que eu vou fazer agora. Olha, didática 11. Ia começar com força de arrasto. Você não chegou aqui no começo da aula, estava o título ali, ó, forças de arrasto. Já mudei completamente. Tá certo? Mas ficou maravilhoso. Conseguiram entender que isso aqui, que esse campo gravitacional, é o campo gravitacional criado por um monte de massa-fonte? Então, cara, nós estamos na primeira força ainda. Nós estamos na força gravitacional. Mas vamos brincar com ela, porque aí eu vou chegar, porque vocês também sempre veem, isso daqui foi feito por teste mesmo, cara. Isso aqui foi feito por teste mesmo, os caras testaram. Tem um famoso experimento que chama balança de Cavendish, para ver a interação, tá? Da força gravitacional. Qual que vocês acham que veio primeiro? A força gravitacional ou a força elétrica? Que descobriram primeiro? A gravitacional foi descoberta primeiro. E sabe o que é uma questão da natureza que é muito estranha? Muito estranha. De história da ciência. Dá uma olhada no tamanho da constante gravitacional. Ela é um número que ela é o quê? Pequeno ou insignificantemente pequeno? Ele é insignificantemente pequeno. Por isso, o que isso quer dizer? Que a gente não consegue perceber a interação gravitacional através de experimentos do dia a dia. Ah, professor, eu percebo. Porque se eu soltar, isso aqui está caindo por atração da Terra. Só que você não consegue perceber a minha, por mais perto que esteja, a minha atração. Eu não estou seguro. Oh, ele está querendo vir aqui. Não. Isso não está acontecendo. Ao contrário, a força elétrica, vocês vão ver que ela é uma força de muita intensidade. E aí vem até um detalhe, né? A força elétrica foi coisa de 150, 200 anos depois. Como é que uma força bem mais intensa... Oi? Não, Benjamin Franklin. Mas ele percebeu a eletricidade, não a força elétrica, que foi estudada pelo Coulomb. Cara, como que uma força que é bem mais intensa passou a ser estudada, a ser percebida? Ela demorou mais para ser percebida que uma força bem menos intensa. Só para vocês terem uma ideia, a força elétrica também vai ter uma constante, e a constante é da ordem de 10 a 9. Então você tem 20 ordens de grandeza entre a força gravitacional e a força elétrica. Então, assim, é de se imaginar que seria mais fácil detectar primeiramente, o ser humano ter estudado primeiramente a força elétrica, que ele teria percebido com mais facilidade. Até amanhã a gente espera discutir o porquê. Tudo bem? Mas vamos lá. E vocês vão ver que a equação da força elétrica, ela é muito parecida, para não dizer matematicamente idêntica, à equação da força gravitacional. E o motivo dela ser idêntica, pelo menos a maneira com a qual se percebeu, não é aquele experimentinho que muitas vezes a gente conta para vocês, da balança de torção de Coulomb. O motivo é o que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Que eu vou fazer como um exemplo. E aí eu já conto para vocês. Tamo junto? Tamo junto? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Vou fazer dois exemplos que vão parecer exemplos de eletromagnetismo. Tá? Vamos lá. Sabe o que seria legal, um exercício para eu colocar na prova de vocês? Imagine que a Terra é plana. Sério? Não, porque aí a força gravitacional ia depender do... Determine o campo gravitacional criado por uma Terra plana. Aí você escolhe o que vocês querem. Circular, retangular, que jeito vocês querem? Circular é bem mais fácil de calcular. Tá certo? Você sabe o que vocês iam chegar? Que o campo gravitacional é constante em qualquer ponto da Terra. Certo? Se a Terra fosse plana, a intensidade do campo gravitacional, só que os caras terraplanistas já estão preparados, mais ou menos preparados para esse argumento. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que tudo a gente quer explicar com a gravidade, sendo que a gente nem tem o que é definido a gravidade. Certo?
mas eu tenho um argumento muito bom, depois a gente conversa sobre ele. Vamos imaginar o seguinte, meu... Não, esse é um péssimo argumento. Esse é um péssimo argumento. Esse é um argumento que se chama argumento de autoridade, cara. Tá? É um péssimo argumento e que, aliás, nós, professores, muitas vezes o utilizamos. E muitas vezes não, o professor sempre utiliza esse argumento quando ele não sabe a resposta. Ele sabe a resposta, mas ele não consegue justificar. Né? É assim, não é com intenção de ofender, mas o professor vira e fala assim, não, confia em mim. Mas por que eu devo confiança? Não, eu sou formado. Tá? É um péssimo argumento. É um dos melhores, é o mais inocente. Verdade, você cresceu como? Só vem falando, não faz isso por quê? Porque eu mandei. Ah, não, mas esse da mãe é bom. Então, esse da mãe é mãe. Não, da mãe seria de autoridade se fosse porque eu sou sua mãe. Também é usado. Então, esse é de autoridade, que você coloca a sua condição social como uma condição de incontestabilidade, em virtude apenas. Tem outros tipos de argumentos, que eu acho que, assim, são muito bons. Tem que dar o argumento ad hominem. Cara, e você vê que isso não é estratégico, isso é natural. A minha sogra usa muito o argumento ad hominem. Você vai criticar ela por alguma coisa, fala assim, não, mas você não devia ter falado isso. Ah, mas você falou um negócio pior. Ok. Mas isso não tira o fato que você não deveria ter falado. Né? É bem interessante. É um instrumento de defesa muito natural. Né? O ad hominem é atire no mensageiro. Você tira a credibilidade do mensageiro para que as pessoas duvidem da mensagem. Ilustração. Nós vamos imaginar o seguinte, Mateus. Você acredita que a Terra é redonda, né, Mateus? Você também, Lucas? Você acredita que ela é oca? Eu acredito que ela é oca. Né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que aconteceria com o campo gravitacional caso a Terra fosse oca. Bom, então eu vou calcular. Olha o que eu vou calcular. Eu vou calcular o campo gravitacional criado por uma possível Terra oca. Ok? Estamos juntos? Já que eu vou fazer esse cálculo, o que eu preciso? Primeira coisa, primeira lei de Newton. O que eu preciso? Referencial. Não é qualquer referencial. Inercial. O referencial sendo inercial tem alguma preferência? Não. Então você coloca o seu referencial inercial na posição que vai te facilitar a vida. Eu vou colocar o meu referencial inercial com origem no centro desse possível planeta oco. Vamos dizer que é a Terra, porque senão, vai que na próxima eleição a diretor eu me candidato, corta um trecho da minha aula e fala, vocês vão votar no professor que acredita que a Terra é oca? Ou então, seu candidato a deputado, vai sair eu nas redes bolsonaristas, professor do Instituto Federal defende que a Terra é oca. Hã? Ou então nas redes de esquerda também, não seria nenhum absurdo. Vocês vão votar nesse professor que está falando que a Terra é oca? Que defende que os trabalhadores devem ser colocados dentro da Terra oca para não ter mais seus direitos trabalhistas? Vamos lá. Qual que é a ideia? Bom, nós vimos que o campo gravitacional ele depende da posição, né? Aqui a gente tem que entender o seguinte, o problema tem uma simetria esférica, certo? Uma vez que esse problema tem uma simetria esférica, em qualquer ponto que eu colocar, o que vai interessar? Olha só, o problema tem simetria esférica e a força gravitacional é radial. Então a única coisa que vai interessar na realidade é a distância do ponto ao centro. Estamos juntos? Certo, Lucas? Então eu vou colocar um ponto ao longo de um dos eixos, de modo a facilitar a minha vida.
Esse ponto aqui, que eu vou colocar, Mateus, é o ponto que vai se localizar a massa emão, que vai sentir a força gravitacional criada por toda essa esfera. Tudo bem? Ok? Então, primeiro, olha lá, ó, eu vou localizar essa massa emão. Essa massa emão, se você se lembra do que eu falei há pouco, ela é localizada por um vetor R. Tudo bem? Bom, aqui nós estamos em mecânica clássica, né? Então eu vou indicar que R é um vetor R na direção Z chapéu. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Lucas? Agora eu preciso desenhar os vetores R'. Quem são os vetores R'? São os vetores que localizam as massas fonte. E lascou. Por que lascou? Porque aquela hora eu tinha desenhado um referencial inercial cuja dimensão era muito grande quando comparada à dimensão de cada massa pontual. Então localizar agora já não dá. Então eu vou usar a seguinte estratégia. Mateus, eu estou indo rápido. Eu estou falando mais com você porque o Vitor Hugo e o Lucas já tiveram aula disso em eletromag, muito parecido. Então, que você não entender, você vai me parando. Tudo bem? A minha estratégia vai ser a seguinte, Mateus. Quantas massas tem aqui que estão gerando campo? Eu posso entender que tem uma só. Eu posso entender que tem 2, 3, 4, N. Eu vou entender que tem um monte de massa aqui, ó. Essa daqui pequenininha. Tá certo? Esse pedacinho de massa, eu vou falar que esse pedacinho de massa é uma massa ΔM com índice I. Só que aquele pedacinho de massa ainda está grande. O que significa que ele ainda está grande? Eu não consigo localizá-lo com um vetor V, com um vetor R, de maneira perfeita. Então, eu vou localizá-lo aproximadamente. Então, olha só. Esse vetor aqui, que é o vetor R com índice linha, ele tenta localizar a massa ΔMI. Por que eu estou querendo dizer que ele tenta localizar? Porque a massa ΔMI não é um ponto. Ela tem um comprimento. Eu poderia pôr o vetor aqui, pôr aqui, pôr aqui. Tá certo? De qualquer modo, eu posso escrever esse vetor, por mais que ele está aproximando. Então, o vetor R com índice I, linha, e aí de novo. O que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com a simetria esférica. Então, é interessante eu utilizar um sistema de coordenadas esféricas. Eu vou indo bem rápido, qualquer coisa vocês me param. Então, esse vetor R com índice linha, ele é R seno φ cosseno θ na direção x chapéu mais R seno φ seno θ na direção y chapéu mais um R cosseno φ na direção Z chapéu. Tudo bem? Só para vocês não se perderem, eu costumo colocar o vetor φ aqui, ó, o ângulo φ aqui. O ângulo φ eu dou um nome para ele. Ele é o ângulo polar. Por que eu chamo de ângulo polar? Porque ele que vai dizer se o corpo está no polo norte ou polo sul. Certo? Porque, por exemplo, se o φ for 0, estou no polo norte. Se o φ for π sobre 2, eu estou no equador. Tudo bem? Se o φ for π, eu estou no polo sul. Então, vou até indicar isso, ó. O ângulo φ vai de 0 a π. Já o ângulo θ, como é que eu obtenho o ângulo θ? Eu projeto o vetor R aqui
O ângulo θ é o ângulo que a projeção do R faz com o eixo X. Ele é chamado de ângulo azimutal. Azimutal, que é ele que vai varrer os quadrantes no plano XY. Por que eu opto por isso aqui, que é diferente do que tem nos livros? Porque, pelo menos aqui, eu estou usando a mesma que as coordenadas polares. Que aqui o θ tem o mesmo significado que ele vai ter em coordenadas polares. Tudo bem? Portanto, θ vai de 0 a 2π. Estamos juntos até aí? Tudo bem? Bom, também vou precisar do vetor R menos R'. Vamos lá? Vetor R menos R'. Bom, mas R' só tem componente em Z. Então, o vetor R menos R' será menos R seno φ cosseno θ na direção x chapéu. Ó, vou colocar um mais o menos R seno φ seno θ na direção y chapéu, mais menos, agora aqui eu tenho que tomar cuidado, R' menos R', cosseno, tô certo? Cosseno φ, tudo isso na direção z chapéu. Caramba! Vixe, não acabou ainda não, né? Quem mais que eu tenho que achar? Tem o vetor, o módulo do vetor R menos R', né? Módulo do vetor R menos R' igual. Tem duas formas de eu fazer isso. Dessa vez eu vou fazer da forma mais simples. Tá bom? Uma forma é você fazer quadrado da primeira componente, mais quadrado da segunda componente, mais quadrado da terceira componente e tirar a raiz. Porque eu errei. Aqui no de baixo não fica menos. Tudo bem? Tudo bem? Vou fazer módulo da primeira, módulo da segunda, módulo da terceira componente. Ao quadrado e tirar a raiz. Só que, se eu fizer isso, olha aqui, ó, olha aqui para mim, Lucas. Quando eu elevar esse ao quadrado, ele vai esse ao quadrado, vai dar para eu pôr alguém em evidência. Quem que eu ponho em evidência? R quadrado seno quadrado. Tudo bem? Aqui está tudo ao quadrado. Então vai ficar R quadrado seno quadrado, abre parênteses, que multiplica cosseno ao quadrado mais seno quadrado. Mas quanto que é cosseno quadrado mais seno quadrado? 1. Então, quando eu fizer esses dois, vai dar só R quadrado seno quadrado. Só que aí tem mais esse ao quadrado. Tudo bem? Quando eu fizer esse aqui ao quadrado, vai ter um R quadrado cosseno quadrado de φ. Que aí eu vou pegar com aquele R quadrado, põe evidência. Vai ficar seno quadrado. Então vai ficar só R quadrado. Show de bola? Tudo bem? Então vai sobrar. Ah, não, mas aqui vai ter o R quadrado também. Certo? Vai ter R ao quadrado. Vai ter R ao quadrado. Só que quando eu levar esse ao quadrado, tem duas vezes o primeiro vezes o segundo. Menos. Quem não acredita, faz a conta. 2, R, cosseno φ. Tudo isso elevado a meio. Como eu quero o módulo elevado ao cubo, eu elevo a 3 meios. Show? Tem uma maneira mais rápida de fazer isso. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Cá está o vetor R menos R'. Olha aqui, Vitor. Está vendo que formou um triângulo? Eu uso a lei dos cossenos. Como é que eu acho o módulo desse daqui? Quadrado primeiro, quadrado segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes cosseno do ângulo. Tudo bem? Certo? Ainda bem que bateu, né? Ok? Bom, então agora podemos montar, né? Lembra lá no começo que eu falei que esse vetor R' aqui é uma aproximação?
Se esse cara é uma aproximação, então eu vou ter uma aproximação da força gravitacional. Então, vou escrever aqui, a força gravitacional é aproximadamente... Bom, então vamos lá. O que eu fiz? A maçona Emão, que está recebendo a força, que multiplica, aí seria, se eu não me engano, eu coloquei G, né? G, delta M I, que é a massa que está gerando, vezes a parte que cai com o inverso do quadrado da distância. R menos R com índice I, linha, dividido pelo módulo de R menos R com índice I, linha ao cubo. Diga. Isso que eu falei do meio cosseno, por que significaria o meio ali? Na raiz, né? Tudo bem? Tudo bem? Olha só. Isso daqui eu estou aproximando a força gravitacional sentida pela massa Emão por esse pedacinho de massa ΔM. Estamos juntos? Tá? Mas eu vou ter que pegar outros pedacinhos. E cada outro pedacinho também vai ser uma outra aproximação. Então, somatório com I variando desde 1 até N. Só que nós estamos tratando de física. Não estamos tratando de engenharia. Engenharia, muitas vezes, tratar de aproximação é suficiente. Nós queremos exatidão. Então, assim, antes de eu obter exatidão, eu preciso obter um método de melhorar essa aproximação. Como é que eu melhoro essa aproximação? Não melhoro pegando a integral. Eu melhoro essa aproximação diminuindo o tamanho de cada pedacinho minho. Tenta entender o porquê. Quanto menor for cada pedacinho em mim, mais preciso é a localização dada por esse vetor. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Só que quanto menor é o pedacinho em mim, mais pedacinhos delta em mim eu vou precisar pegar. De acordo? Vou precisar pegar mais. Então, se eu fizer essa aproximação dividindo aquela esfera em 20 partes, é uma coisa. Se eu dividir em 100 partes, a aproximação está bem melhor. Se eu dividir em 1 milhão de partes, bem melhor. Mas ainda é uma aproximação. Para eu obter uma igualdade, eu tenho que pegar infinitas. Entretanto, não existe como eu pegar infinitas, mas existe uma maneira de eu saber o resultado que eu obteria se eu pegasse infinitas, que é eu tomar o limite. Aquele limite é chamado de integral. Tá certo? Hoje eu demorei muito para começar. Eu paro por aqui, amanhã eu parto daqui. Tá?